Gente, bem-vindo ao podcast da Auditec. Eu sou a fonoaudióloga Tatiane Geraldo, coordenadora de produtos da Auditec. E a gente veio aqui hoje para mostrar todas as inovações que a Auditec está trazendo esse ano para o Congresso da Fundação. Então, a gente está aqui com o César Tavares, que é o diretor da Auditec. Bom dia. A gente está com a doutora Ana Delina, que é médica otorrino aqui do Hospital das Clínicas, né, doutora? Bom dia. E a gente está com a Juliana, que ela é especialista de produtos da Auditec na parte de CPAP. Então, a gente vai começar com o César, contando para a gente um pouquinho das novidades na área de audiologia que ele trouxe para o Congresso da Fundação. O que a gente pode esperar da Auditec esse ano, né, e no próximo ano de novidade. Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha, esse ano a gente trouxe aqui para o Congresso da Fundação um novo lançamento na área de produtos, que é o aparelho A1. A Tati depois vai comentar um pouco sobre ele. Tá? Essa é uma divisão de aparelhos auditivos. Hoje, seguramente, nós somos a única empresa importadora nacional, tá? E com um grupo gigante da Suíça. Então são lançamentos que estão previstos para o final do ano, que é essa linha nova da Michael, aparelhos auditivos. E também algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, que são a parte cirúrgica, tá? Trabalhamos bastante com a parte de otologia. A gente lançou uma linha nova que chama Tec Mais, são brocas especiais para cirurgia desde ouvido, para rinologia também, tá? E uma das grandes novidades que a gente vai apresentar aqui, que a Juliana, que é a coordenadora nossa de produto na área de sono, vai comentar um pouco mais à frente, que é o CPAP. A gente hoje conseguiu homologar e importar uma marca nova que chama 20med, tá? Estamos lançando no Brasil ainda esse ano. E novidades, claro, na área tanto de sono quanto na área de otologia em geral, agora para 2026. A gente vai trazer também os equipamentos audiológicos da Biomed. Conta um pouquinho do diferencial dele no mercado brasileiro. Sim, a Biomed é uma empresa alemã, tá? Que a gente também fechou um acordo. Vamos começar a importar a área de audiologia, todos os equipamentos audiológicos deles agora, ainda esse ano, 2025. E a grande novidade é que o básico nosso na área de audiologia, como um exemplo, o audiômetro, todos os nossos audiômetros já vão chegar com 2 canais, todos de alta frequência, tá? Tem sua particularidade. Imitanciômetro também, com sonda pediátrica. E uma novidade que vai ficar só para 2026, que é a parte de Verrite. Eles são líderes de mercado na Europa. E é uma novidade muito aguardada aqui no Brasil. Para quem mexe com esse segmento, já conhece a marca consolidada na Europa. Biomed é uma marca muito respeitada lá fora. Certo. Bom, e agora a gente falando, né, desses montes de produto que a gente tem, a gente vai falar de uma doença que um dos nossos produtos trata, que é uma doença silenciosa, que é a deficiência auditiva, e que acaba acometendo aí milhões de brasileiros. A gente sabe que impacta demais na qualidade de vida dessas pessoas. Queria que a doutora falasse um pouquinho da incidência dessa doença aqui no Brasil, o quanto tempo essas pessoas demoram para chegar até o consultório, por que dessa resistência? Bom dia, eu sou Ana Delina, sou médica otorrinolaringologista. Quero agradecer primeiramente a Tati e o César pelo convite aí participar desse podcast no Congresso da Fundação, pela Auditec. Tati, é um assunto muito importante, né? Hoje, a perda de audição, ela cada vez mais com abuso de som, a população envelhecendo, então está cada vez mais aumentando, né? Infelizmente, ainda tem um preconceito, né, na reabilitação auditiva. Então, é muito importante que a gente cada vez mais fale do assunto, porque hoje os estudos já mostram que antigamente a gente só tratava a perda de audição para o paciente escutar mais. Então, eles tinham essa visão assim, olha, eu preciso escutar mais. Mas hoje a gente já sabe, quando a gente
reabilita um paciente, né? Quando a gente faz o diagnóstico da perda de audição e quanto mais precoce, melhor, ele já previne uma depressão, ele já previne também o declínio da cognição. Então, hoje em dia, quando a gente trata uma reabilitação auditiva, quando a gente faz uma reabilitação auditiva e trata uma perda de audição, a gente também está prevenindo muitas coisas, principalmente o declínio cognitivo. Então, realmente é um assunto que precisa ser falado, a gente precisa, né, eu sempre costumo falar assim, precisa investigar. Então, no meu consultório, né, eu faço audiometrias de triagens de rotina para fazer o diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo a gente fizer esse diagnóstico, quanto mais cedo a gente fizer essa reabilitação auditiva, com certeza vamos estar prevenindo aí um declínio cognitivo, uma depressão, ou uma piora aí dessa perda também. Quero fazer uma pergunta aqui em perda mínima. Deve ser reabilitada ou não? Ou espera? Com certeza, né? Todo mundo fala, e aí? O que a gente faz com isso, né? É um assunto bem polêmico, né? E eu gosto sempre de falar que não existe uma receita de bolo. Então, a gente sempre tem que olhar aquele paciente... Assim, ele é único, né? Ele não é igual o outro que passou com você anteriormente ou que vai vir depois. Ele é único. Então, assim, perda mínima, a gente sempre pensa em reabilitar. Quando a gente fala em perda mínima, então aquelas perdas, assim, em 35, 40 decibéis unilaterais, né? Ou mesmo, assim, bilateral, quando a gente tem 35. Então, aquele paciente que, às vezes, ele não tem a demanda do dia a dia, né? Mas aí você começa a perceber, ele tem um cansaço no final do dia, ele tem uma irritabilidade, ele tem uma demanda, às vezes, todos os sons me irritam, uma hiperacusia que a gente sabe. E aí vai ver aquele paciente com uma perda mínima. Ou a gente percebe o entendimento dele, uma discriminação muito ruim, uma dificuldade em ambiente mais ruidoso. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo falar que para eu indicar o aparelho, a reabilitação auditiva com o aparelho para esse paciente, eu preciso estar muito perto da fono. Tá? Porque dependendo da reabilitação como for feita, se não fizer com muito cuidado, com muita atenção, eu perco o time desse paciente. Se esse paciente tiver uma experiência ruim nesse momento que ele tem uma perda pequena, nunca mais ele volta. Ele demora para voltar, né? Nunca mais. Aí ele vai voltar num período muito ruim, né? Então, a indicação de perda mínima existe e tem que existir, mas eu falo, não dá pra gente só falar, vai lá, coloca o aparelho. Não. Eu preciso olhar, né, a demanda desse paciente, eu preciso acompanhar de perto, eu preciso que a fonoaudióloga esteja muito em contato comigo e ela entenda o estilo de vida desse paciente também, para a gente entender quais são as demandas e qual momento a gente vai fazer essa reabilitação e de qual forma, né? Então isso é muito importante. Eu falo assim, a gente está ali juntinho. Tem que trabalhar junto. Trabalhar junto, porque se ele tiver uma experiência ruim, ele vai voltar com uma perda já lá em 60, 70 decibéis, muito ruim. Quanto tempo você sente que eles levam para procurar ajuda realmente? Tipo, olha, agora eu não consigo. Você acha que 1 ano, 2 anos ou mais? A maioria até mais, viu? Né? Mais. E aí eu sempre costumo falar assim, que a gente precisa... eu falo, olha, você não quer colocar aparelho? Então eu faço todo o aconselhamento, eu mostro o que ele pode estar perdendo, né? Então eu mostro, a gente tem um audiograma lá que tem o banana da fala, eu acabo mostrando os fonemas que ele perde no dia a dia, a dificuldade de entender em ruído, o que pode estar causando isso, né, no cérebro dele, do que não está estimulando. E eu falo, olha, você tem que voltar pelo menos uma vez por ano para a gente acompanhar essa perda, né? E aí, às vezes, vai uns 2, 3 anos, ou quando eu mostro toda essa demanda na primeira consulta, eu falo que é uma lição de casa. Aí eles vão para casa e começam a perceber que eles estão perdendo alguns sons, que eles estão trocando esses fonemas. Eles falam assim, nossa, doutora, não é que você tem razão? Sim. Eu acho que está no momento da gente... Você criou um alerta, Eu criei né? um alerta que ele não tinha essa percepção. Então, quando eu desenho e mostro o que ele não está escutando, ele fica mais... Nossa, realmente, acho que a doutora Ana tem razão no que ela está falando, né? Aí um familiar começa, mas você não escutou? Eu falei tal palavra, você trocou. Então, ele começa a ter essa percepção. Muitas vezes, eles não têm a noção que a irritabilidade do final do dia, uma dor de cabeça no final do dia... ou realmente, pelo contrário, como eu vou melhorar minha audição se todo o ruído que eu tenho em volta me irrita?
a hiperacusia muitas vezes vem acompanhada de uma perda de audição. Então, eles não têm noção que isso é devido à perda de audição. Então, nesse primeiro momento, esse primeiro momento do aconselhamento, né, eu trago muito essa informação e oriento para não deixar de me acompanhar, né, de vir até o consultório. Para que nesse segundo momento talvez a gente consiga fazer a reabilitação. E todas as perdas hoje a gente consegue reabilitar, que é uma dúvida comum, né? Eu reabilito todo mundo, eu ponho aparelho auditivo em todo mundo, vou para cirurgia, tem perda que não tenho o que fazer. Como que funciona? Eu costumo falar no meu consultório, né, para os meus pacientes que assim, perda de audição pode acontecer, pode evoluir. Mas ficar sem escutar, nenhum paciente meu ficará. É verdade. Sempre tem o que fazer, né? Sempre tem uma reabilitação. Né? Então... Doutora, sabe que eu tenho uma pergunta. Você notou no seu consultório que a idade média mudou também de quem te procura para buscar esse tratamento? Se são mais jovens, e tinha um mito que só depois de 60 que ia procurar tratamento. Isso é um perfil muito legal, né? Então eu acho que hoje... a gente está num perfil muito diferente de paciente. É legal o César ter trazido isso, porque eu acho que hoje a gente tem muita informação fácil acesso. Então tem podcast, tem Instagram, tem as mídias sociais aí, tudo. Então eu tenho um paciente jovem que fala assim, doutora, se for ter que usar aparelho, jovem eu falo assim, 45, sabe, média 50 anos, que inicia com um zumbido, por exemplo. Doutora, se para tratar precisar usar aparelho, não tem problema nenhum, eu não tenho problema com estética. Mas aí, ao contrário, eu pego um senhor com 80 anos que não querem colocar aparelho. Então, porque eu acho que hoje o pessoal que está vindo, eles já têm uma ciência, né? Eles já têm uma noção maior do que isso pode acarretar, porque eles já têm essa informação. Então, graças a Deus, tá cada vez vindo procurar mais cedo, querendo fazer alguma coisa preventiva, né? O que eu posso fazer, o que eu posso melhorar no meu hábito de vida, no meu estilo de vida para que isso não progride. E se de repente eu tiver que reabilitar com o aparelho, não tem problema, eu já percebo uma mudança com certeza no meu consultório. Claro, é uma coisa bem sutil, mas eu já percebo sim. E essa resistência que eles têm do aparelho, por que você acha? Estética, não aceitação da deficiência? Eu acho que primeira coisa, assim, tem um perfil que não aceita a deficiência, né? Então, eles acham que eles escutam bem, então eles não aceitam a deficiência. E aí, depois, primeira coisa, a gente aconselhar e informar sobre a deficiência. O quanto é importante você ter a noção da sua limitação e que isso pode causar se você não reabilitar. Então, acho que isso é fundamental. A estética, ainda muitos têm, né, o estigma do aparelho grande, o aparelho feio. E hoje, gente do céu, são maravilhosos, né? Eu sou suspeita para falar, porque é um mundo que eu sou extremamente apaixonada, né? Meu olho brilha, assim, em falar na reabilitação auditiva, porque tem colorido, tem pequeno, tem grande, com tecnologias, com auxiliares de escuta, tudo que você, assim, se você está usando o aparelho, tudo que está no seu celular, você escuta pelo aparelho, né? Sim. Então, assim, falei, é uma vantagem, né? Não é uma desvantagem. Quando você usa um aparelho, eu falo isso para meus pacientes, é uma vantagem que a pessoa que está do seu lado não tem. Imagine a gente estar aqui no congresso, se toca o aparelho, você tem que ir de lado para escutar, né? Se toca o seu celular, você vai escutar direto no seu aparelho, não muda em nada, você não vai poder precisar ir em um ambiente silencioso para falar ao telefone, você vai escutar naquele momento. Então, assim, tem essa mudança, né, também, eu acho que isso cabe a nós trazer, que hoje eles são bonitos, a tecnologia está cada vez melhor e tem só coisa ao nosso benefício, ao benefício do paciente, como esses auxiliares de escuta, sempre a tecnologia mesmo. Vou falar um pouquinho agora da parte da fono, sim, né, claro. Dessa parte da resistência. É o que eu percebo no consultório. A primeira coisa é a parte estética, né? Ou falar, poxa, a hora que eu colocar eu vou ter que assumir que eu sou deficiente auditiva. E a gente tem hoje, igual você falou, os aparelhos são super pequenos, super discretos. A questão da conectividade, né? Que a gente consegue controlar tudo ali pelo aplicativo do celular. Então, quando a gente coloca o aparelho no paciente que está resistente, ele fala, poxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não procurei antes? O benefício é imediato. O benefício é imediato, né? O familiar, então, fica feliz da vida, né? A gente coloca o aparelho e o familiar fala, eu não preciso mais gritar, eu não preciso mais ficar repetindo, eu não fico mais falando sozinho.
e melhora desempenho no trabalho, Tudo, melhora né? Uma a qualidade questão de vida. da socialização, porque eles acabam tendo um isolamento, né? E hoje a gente faz a seleção do aparelho, claro, de acordo com a perda, de acordo com a anatomia, mas existem alguns modelos que a gente consegue flexibilizar ali para vários tipos de perda e o paciente sai super feliz, né? E é muito importante também pelo estilo de vida do paciente, né? Sim. Hoje o aparelho, ele tá já mapeando o estilo de vida, né, desse paciente, então é customizado para ele. A gente tem, nossa tecnologia tem o machine learning que a gente fala. O aparelho vai aprendendo como são os ambientes do paciente e vai melhorando cada vez mais essa programação, essa amplificação. Então é muito legal. É difícil você ter um paciente que fala, nossa, eu não gostei do som do aparelho auditivo, né? E eu sempre falo, eu faço uma brincadeira que não é legal, mas, né? Paciente que toma banho de aparelho é paciente que tá feliz com o aparelho, porque ele esquece que tá com o aparelho e entra no chuveiro e fala, entra no chuveiro e nem sabe que tá de aparelho. Ai, Tati, tomei banho com o aparelho. Eu falei, não tem problema. Então, sinal que você tá super feliz, você tá reabilitado. E a maioria usa 16, 18 horas por dia, que é o que a gente deseja. Eu brinco que eles têm que criar um tique, sabe? Entrou no chuveiro, põe a mão ai, na orelha. barulho da Entrou na água, piscina, exato. põe a mão na orelha, né? Você entrou no chuveiro, Exatamente. escutou que o chuveiro tá muito alto ou alguma Opa, coisa errada aconteceu, tem né? aí. Exatamente. E ainda continuando nessa parte, né, de resistência, a gente queria falar um pouquinho de zumbido, que é uma coisa que eu gosto muito, trabalho muito. E a gente sabe que no Brasil tem uma incidência enorme, tá? Qual é a sua opinião? Você acha que o aparelho auditivo é o primeiro caminho para quem tem a perda de audição, claro, para reabilitar o zumbido? Tati, então, o zumbido, eu falo que é um sintoma, né? Aham. A pontinha lá do nosso Exatamente. iceberg. E o que a gente tem embaixo, o principal, né, de 80% a 92% dos pacientes com zumbido, eles têm uma lesão auditiva. Então, às vezes eu falo lesão auditiva porque nem sempre gera uma perda de audição, né? Sim, sim. A maioria, assim, então a primeira coisa que a gente tem que investigar mesmo é uma perda de audição. Então, claro, e a maioria dos pacientes com zumbido, eles têm uma perda de audição. E o que é mais difícil é mostrar para eles que é isso, que é tá isso, causando né? zumbido. Eles acham que, sei lá, passa mil coisas, mas a perda de audição que está gerando esse zumbido, né? Então, nosso cérebro, ele tem esse alarme, né? Quando tem essa lesão auditiva, tudo, e aí dá esse sintoma de zumbido. Então, realmente, o paciente com perda de audição, a primeira coisa, aí eu lembro, né, de você, tudo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é reabilitar o paciente com a prótese, né, com o aparelho auditivo. Então, não tem o que pensar. Claro, a gente sabe, eu explico isso muito para os pacientes, que o zumbido, ele é multifatorial, né? Então, a gente vai traçando um caminho, né, a gente vai numa caminhada aí, melhorando. Primeira coisa, tem perda de audição? Vamos reabilitar, vamos melhorar. Quais outros problemas que tem? Tem uma disfunção da TM, tem um problema muscular, tem uma dislipidemia, então a gente traça um combinado, né? Fala assim, nós vamos fazendo combinados para que ocorra essa melhora e essa melhora dessa percepção aí desse zumbido. Mas sem dúvida, não tem o que pensar que a gente precisa reabilitar o paciente. Zumbido com perda de audição, reabilitação auditiva. E precisa ser muito bem reabilitado, muito bem ajustado, porque senão não tem a melhora, né? Aí você pode falar melhor para mim. Exatamente. Quando a gente vai fazer a reabilitação do paciente que tem o zumbido e a perda de audição, né? A primeira coisa é o paciente falar, poxa, é só eu pôr o aparelho auditivo que o meu zumbido vai embora? Claro, depois de ter feito todo o diagnóstico, a gente entender que é um zumbido causado pela perda de audição. O que eu percebo, quando a gente faz a amplificação, coloca o aparelho, né, faz a verificação, a maioria, tipo, em uma semana, 2 semanas, já estão muito aliviados, né, com isso. Mas tem todos os protocolos, a gente segue todos os protocolos dedicados a zumbido, a gente faz a seleção dos aparelhos auditivos que vão atender melhor os casos de zumbido e, quando necessário, a gente ativa o gerador de som, que é o time de Sound Support, que faz, né, essa contrapartida, a amplificação para os pacientes que não estão tão bem ainda, né, só com amplificação. Mas de forma geral, tem zumbido, perda de audição, é um zumbido causado pela perda auditiva, só amplificação, o paciente já fica, ai, eu estou bem melhor agora, né? Então, assim, é isso que eu percebo no dia a dia, no consultório, quando a gente trabalha direitinho, assim, faz e é isso que tem essa percepção mesmo, né? Na hora que coloca o aparelho.
é engraçado, porque eu também trabalho no SUS e a gente tem uma demanda muito grande. E aí os pacientes, só na hora de testar, assim, na escolha, né, que a gente faz coloca lá para ver se está adequado para ele, até chegar o aparelho dele. Ele falou, doutora, só de eu colocar agora meu zumbido já foi embora, sabe? Não é sempre fácil assim, né? Mas a gente já tem essa percepção. Claro que tem muitos que demora, tem a climatização, tem tudo tem isso. Que tá com Mas zumbido mais crônico, já tem essa né? percepção muito boa. Assim. É o que eu percebo, o paciente que tá com zumbido há mais de 6 meses, daí demora um pouquinho mais, né? Mas um zumbido mais recente, você coloca, você pergunta, e o zumbido? Ele fala, tá pensando, não tá mais sentindo ele, né? Então ali, às vezes, na hora já tem um alívio. Bom, obrigada, doutora. A gente queria agradecer, foi muito legal aqui a nossa conversa. E eu queria agora falar de outro distúrbio que incomoda muitas pessoas, que são os distúrbios do sono, né? E a gente trouxe aqui a Jaju para falar um pouquinho de distúrbios do sono e também um pouquinho de CPAP. Ju, conta pra gente qual a incidência de distúrbios do sono aqui no Brasil. Pois é, Tati. Primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E esse é um assunto que vem sendo muito abordado, porque é extremamente alarmante mesmo, né? A gente tem uma incidência aí na população brasileira de 35% de pessoas, né, que tem apneia, algum distúrbio do sono, principalmente a apneia obstrutiva do sono, que é a mais frequente. Isso representa 50 milhões de pessoas, né? Então a gente tem uma incidência muito alta. Eu não tinha essa ideia. Sim, o Brasil ele está em terceiro lugar de país com maior incidência de apneia do sono no mundo. Por que você acha que o Brasil está em terceiro lugar? Você sabe? Tipo, tem algum estudo, alguma coisa? Está relacionado. É sociocultural? A gente tem uma população muito grande, né? Isso com certeza também impacta. Mas eu acho que tem uma relação realmente com uma série de fatores que são fatores de risco mesmo, né? Para o desenvolvimento da apneia do sono, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso, mas é bem alarmante realmente os dados. E a apneia do sono, ela ainda é um distúrbio subdiagnosticado. Muita gente tem e não sabe, né? Porque todo mundo conhece alguém que ronca, todo mundo conhece alguém que tem sonolência excessiva diurna, cansaço, a pessoa fica com alteração de humor, e muitas vezes isso é negligenciado ou associado somente com estilo de vida, estresse, que obviamente impacta, né? Mas muitas vezes as pessoas não fazem essa associação que possa ter algum distúrbio respiratório do sono associado, que pode estar contribuindo para esses sintomas. Quem percebe às vezes é o parceiro, né? Sim, muito frequente. Tem a queixa principal é do parceiro, às vezes nem é do paciente. Com né? certeza. É por isso que quando a gente fala em sintomas, né, da apneia do sono, a gente acaba dividindo em sintomas diurnos e noturnos. Tá. E o sintoma noturno, ele é muito relatado pelo parceiro de quarto, né, que é justamente a presença do ronco, a presença de apneias, né, de pausas respiratórias, que a pessoa que está vivenciando aquilo, está dormindo e não tem percepção muitas vezes, né? Eu brinco que no consultório, quando vem o marido e a mulher, aí eu sempre costumo, ou é perda de audição ou é ronco, né? Porque um vai reclamar do outro. Então, assim, sentou os dois, assim, aí você vê que um tá mais quietinho e o outro começa a falar. Falei, ou é perda de audição ou é ronco. Exatamente. Mas é verdade, o companheiro sempre vai junto, sempre Sempre vai junto, porque na né? verdade a queixa não é do paciente, né? Às vezes o paciente fala assim, olha, ela fala que eu ronco, né? Eu falo, olha, ela fala que eu não escuto. Exatamente. Então, e até é muito interessante, né? Que nesse momento para nós é muito bom que tenha, né, um parceiro para auxiliar pra cuidar, né? no detalhamento dos sintomas também, inclusive, né? Que tem essa percepção. Então a gente tem realmente, né? É muito frequente essa queixa vinda de quem presencia, né? Então, a gente também tem uma associação muito grande, né, das pessoas que têm apneia do sono, que apresenta refluxo, né, gastroesofágico. E aí, sintomas diurnos, todo mundo já ficou, né, algum dia sem dormir, a privação de sono, um sono de uma qualidade, é muito ruim, muito impactante para a parte cognitiva, né, a parte de memória, a irritabilidade, a sonolência e todas as consequências, né,
de tudo isso acontecendo repetidamente todas as noites por muitos anos. Isso vai causando um grande impacto na saúde. Mas o que é a apneia? Como que ela acontece? né? Mas o que é essa tal dessa apneia que você está falando? Exatamente. Como acontece a apneia? A apneia são pausas respiratórias que acontecem durante o momento do sono, né, quando o indivíduo está dormindo. E essas pausas, elas podem prejudicar a oxigenação, né? Isso pode acontecer repetidamente com o aumento dessa obstrução. Quando ele é acima de 90%, essa obstrução do fluxo aéreo a gente chama de apneia. E quando a gente tem uma obstrução acima de 30%, a gente chama de hipopneia. Mas qualquer uma das duas já indica uma redução do fluxo de ar. Essa redução de fluxo de ar pode acontecer por uma obstrução mecânica da via aérea superior, daí a gente chama de apneia ou hipopneia obstrutiva, ou ela pode acontecer por uma alteração de comando central, que daí a gente chama de apneia ou hipopneia central. Essa é mais grave? Ou não? Não necessariamente, né? Vai depender do quanto essa apneia repercute na oxigenação do paciente, né? A gente sempre fala, é um assunto muito discutido hoje em dia, né, sobre esse tema de apneia, que é mais grave, um paciente que tem um índice de apneia e hipopneia muito alto, mas não faz muita dessaturação, ou os episódios de dessaturação não são tão prolongados e tão significativos, ou não, né? O indivíduo que, de repente, às vezes tem uma apneia classificada como leve, mas ele dessatura excessivamente, o que é mais grave, né? Então, a dessaturação? Assim, exatamente. A gente tem também a combinação das duas, que daí a gente chama de apneia ou hipopneia mista. Tá? Então, e não é infrequente. Não é infrequente, não, tem bastante. É lógico que a incidência maior é de apneia obstrutiva, né? Mas ainda ocorrem as duas simultaneamente. Eu já te fiz essa pergunta, essa semana eu vou repetir aqui. Tem incidência maior em homem ou mulher? Tem uma incidência maior em homem. Sexo masculino tem maior incidência, tem maior incidência também conforme a gente vai envelhecendo, né? Então, acima de 60 anos vai aumentando, porém, no dia a dia a gente tem visto muitos pacientes mais jovens que já têm apneia do sono. Então, isso tem uma relação, sim, com estilo de vida e hoje em dia a gente tá, principalmente depois da pandemia, né, trouxe mais consciência para as pessoas dessa necessidade de buscar diagnóstico, né? Então, isso vem aumentando. A gente tem visto mais chegar para nós, né, para tratar pacientes jovens por conta dessa... Mas você acha que a pandemia está relacionada, a pessoa ficou mais em casa, percebeu mais, ou mudou o estilo de vida? E trouxe, acho que ambos, né? E trouxe uma consciência maior, né? Uma preocupação maior em se cuidar, né? Com a saúde. Então, eu acho que isso foi um alerta, né? Que está contribuindo para um diagnóstico mais precoce. E quais são os fatores de riscos para a apneia do sono? Então, a gente tem, né, como nós falamos, uma incidência maior na população masculina, né, acima de 60 anos, principalmente. A obesidade é um fator que impacta bastante no desenvolvimento, né, da apneia do sono. A gente tem fatores como alterações anatômicas, né, um paciente que tem uma alteração, uma retrognatia, uma macroglossia, né, isso contribui também para uma obstrução, né, da passagem do fluxo aéreo. São esses os principais fatores de risco, né, para o desenvolvimento. E qual é a consequência? Circunferência do pescoço, desculpa. Né? Ela falou para mim outro dia da circunferência do pescoço. Eu jamais pensaria. Pescoço grosso. Exatamente. Circunferência do pescoço também. Aproveitando o link aí, né, do zumbido, da perda de audição, sabe que em todos os meus pacientes com zumbido, eu investigo a apneia. A gente conversou sobre isso. Porque exatamente. Eu preciso que o paciente com zumbido ele tenha uma qualidade de sono. Eu preciso investigar o sono dele. Então, às vezes não, sempre eu preciso verificar como que tá essa qualidade de sono. Tem uma apneia, eu também preciso tratar, né? E aí é um achado, doutora? Ou existe uma correlação mesmo entre o zumbido e a apneia? O que a gente percebe é a qualidade do sono, tá? Então, quando a gente melhora essa qualidade do sono do paciente, né, você acaba melhorando também, como eu expliquei, né, o zumbido é multifatorial, não é só isso que vai melhorar ele, mas a gente precisa realmente
checar, investigar e ver como está essa qualidade do sono desse paciente. Então, quando tem queixa, né, de ronco, eu não durmo bem, sempre investigo para ver como está essa qualidade de sono. É legal você perfeito. trazer isso, porque a gente estava conversando nessa semana, ela falando de apneia, de qualidade de sono, daí eu lembrei, tem um estudo falando da qualidade de sono, né, e zumbido. Isso, então é tem, isso. daí eu comecei a puxar, tem um monte de estudo correlacionado. A gente precisa fazer depois alguma coisa junto. Não, e a procura pelo tratamento também cresceu. Cresceu Antigamente bastante. era pouco discutido isso. Sim. Agora a própria indústria enxergou isso. E quando a contribuiu pessoa também, né, César, para isso, mas né? é quando a pessoa vai procurar investigar isso junto ao médico, ele chega lá com várias queixas, mas mal sabe ele que tudo aquilo tá ligado ao Tá sono. relacionado ao sono. Ele dorme mal, ele tá cansado, Isso. aí ele vai no consultório pedir vitamina, Exato. doutora. Começa por aí, geralmente, né? Exato. Aí quando faz o exame, tá? Que tem um diagnóstico, aí fala, olha, você dorme mal. Sim. É onde começou a crescer o tratamento. O tratamento realmente, hoje ele está criando força Sim. no país. E com o desenvolvimento, né, dos equipamentos, Aham. né, isso se tornou realmente um tratamento mais acessível e mais conhecido, né, embora na prática a gente ainda esbarre em uma certa resistência, né, de alguns pacientes com a utilização, o que é compreensível, né, porque ele vai ter que se adaptar a dormir com o equipamento, né, uma máscara. Em contrapartida, quando há esse acompanhamento, a adesão aumenta muito e o impacto é gigantesco na melhora do paciente, na qualidade de vida. Os pacientes realmente se beneficiam demais. Você consegue ver até no semblante do paciente bem bonito, como menos ele cansado. melhorou, os feedbacks deles são assim, mudou a minha vida, né? Eu sou outra pessoa, eu vivo muito bem, eu tô feliz, eu gosto de dormir. Eu tenho um paciente que relata que tinha medo de dormir, porque ele sabia que na hora que ia chegar no final do dia, que ele ia se preparar para dormir, ele ia acordar várias vezes, ele ia acordar com sensação de sufocamento, de engasgo, assustado, né? Então, que não conseguia dormir. Muitos pacientes desenvolvem, né, insônia, justamente por medo de dormir, porque sabe que no momento em que ele vai dormir, ele vai ter todos aqueles sintomas. Então, realmente melhorou muito, né? Tá muito mais acessível. E nunca se falou tanto em sono quanto se fala Exato. hoje, né? É Graças verdade. a Deus, Onde você né? vai estar falando de sono. As pessoas estão se conscientizando, os estudos estão mostrando, né, todos os impactos do sono no funcionamento do organismo como um todo, né? Então isso vem melhorando muito. E assim, das consequências da apneia, né? Qualidade de sono, do dia a dia, tem alguma consequência mais grave? O que pode acontecer com esse paciente, além da qualidade de vida, do cansaço, etc? Sim, a privação do sono e os distúrbios do sono, Aham. eles vão trazer consequências muito preocupantes no sistema cardiovascular, principalmente. Então, é muito frequente o desenvolvimento de hipertensão arterial, de insuficiência cardíaca, né, de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas também, porque durante o sono a gente tem regulação e a produção de uma série de hormônios, né, que vão manter o nosso metabolismo. Então, a gente tem um aumento de ganho de peso muito associado a alterações do sono, né? O desenvolvimento da obesidade é muito frequente nessa população. Então, né? Extrapola do que somente a questão cognitiva, né? A mental também. A gente sabe que durante o sono a gente tem o nosso sistema linfático atuando, né? Para remoção de toxinas cerebrais. Então, quando a gente não tem esse sono adequado e numa qualidade adequada, a gente pode estar mais suscetível ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Então, os impactos são preocupantes. Corre risco de morte um paciente com uma apneia acentuada, tipo durante o sono? Pode isso Tem acontecer? estudos que mostram, Pode? exatamente, pode, claro. Ah. Tem estudos que mostram, sim, um aumento, né, no risco de vida. Até a Academia Brasileira de Neurologia, né, publicou um estudo que falou que 7 em cada 10 brasileiros correm risco de vida por conta dos distúrbios do sono. Então, tem muitos estudos que mostram a associação de maior risco de acidentes automobilísticos, de acidentes de trabalho,
para pacientes com apneia do sono. Por conta então, do cansaço. Exato, todas as consequências, né, que ele vai causar, né? Sabia disso. Sim, tem. E se é uma pessoa ronca, necessariamente ela tem apneia? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Não necessariamente, nem todo ronco significa apneia. Porém, não é normal roncar, né? A gente tem uma cultura na população brasileira associada muito à negligência do ronco. Ah, eu ronquei porque eu consumi álcool hoje. Ah, porque eu estava muito cansado. A minha mãe ronca, meu pai ronca, eu também ronco, né? O ronco, ele é um sinal de alguma coisa precisa ser investigada, de um grau de obstrução de fluxo aéreo, né? Essa obstrução pode não estar tão acentuada a ponto de causar uma apneia, mas ela pode já ser um início. Então, se não for investigado e não for iniciado um tratamento, caso realmente seja necessário, isso pode evoluir sim para uma apneia futuramente. Então, agora fazer um alerta, né? O ronco é um alerta. Vou fazer uma pergunta para vocês duas. Qual exame, né? Quais exames a gente tem que pedir para fazer um diagnóstico de apneia? É específico? Tem vários? Sim, é um só? Sim. A apneia, geralmente, quando o paciente procura o tratamento, ele vem com a sintomatologia. Então, o exame clínico, ele é muito importante, né? Não deve ser negligenciado de forma alguma. A clínica é soberana, né? Como se diz. Então, todos os sinais e sintomas, né, que esse paciente vai apresentar. Porém, existe um exame que é considerado como padrão ouro para o diagnóstico da apneia do sono, que é a polissonografia, né? A gente tem aplicação de questionários, de escala de sonolência, que também contribuem para a gente estratificar e ver qual é a gravidade daquela apneia. Mas o exame que realmente vai diagnosticar e trazer detalhes, né, de classificação, se é uma apneia leve, se ela é moderada, se ela é grave, e todos os outros dados que o exame fornece, é a polissonografia. Existem vários tipos? Existem. Doutora, quer falar? Não, deixa você à vontade, é a especialista, né? É claro, não sou a especialista no ronco, né? Mas a gente trata bastante no consultório. E é bem isso, a gente precisa fazer uma avaliação otorrinolaringológica, né, para ver se tem alguma obstrução de via aérea, né, para a gordura cervical, né, um desvio de septo, uma hipertrofia de amígdala, que tudo isso pode levar a apneia e hipopneia. E como, assim, o padrão ouro, sem dúvida, é polissonografia. E aí, dependendo do resultado da polissonografia, que aí você pode falar um pouco mais, aí a gente vai direcionar ao tratamento, né? Dependendo como o grau da apneia e hipopneia, que a gente vai direcionar o tratamento. Mas eu fico nisso, porque, né? Eu vejo que tem vários tipos de polissonografia. Tem alguns pacientes que nem querem fazer porque tem que dormir é muito fora frio. De casa, ainda é assim ou tem um mais simples? Evoluiu. Isso evoluiu bastante. Evoluiu, você pode fazer o exame a domicílio. Sim. Tem alternativas. Exatamente. A polissonografia, a gente classifica ela em tipo 1, tipo 2, e a gente tem a poligrafia tipo 3 e tipo 4. A polissonografia tipo 1 é aquela que é feita em laboratório, né? Então, o indivíduo ele vai dormir na clínica, né? Monitorado, então ele tem a parte de avaliação de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma, eletrocardiograma, fluxo aéreo, oximetria, movimento de membros. Então, ela é um exame bem completo, né? Para fazer esse diagnóstico. A gente tem a polissonografia do tipo 2, que ela pode ser feita em domicílio, né? Onde a gente ainda são menos canais para a parte de eletroencefalograma, eletroaculograma, porém, ele também permite, né, essa avaliação desses dados, mas é feito em domicílio. Então, não tem a necessidade de um técnico. Pro paciente. Exatamente. É o sono real. Exato, a cama dele. na cama. Embora não seja completamente real, porque né, a gente sabe que dormir todo monitorado não é mais confortável, mas é necessário. Mas é mais perto mas é mais próximo dele, do dia a dia dele. Na do tipo 1, precisa de um técnico, né, para fazer o exame. E dá para fazer também a titulação do CPAP durante a realização do exame, que a gente chama de split night. Como se fosse uma prova terapêutica.
Isso, Isso. exatamente. Isso. Ele faz, faz o exame junto com a utilização no período da noite do CPAP para titulação da pressão. Tá. Porém, a gente não tem leito no Brasil suficiente para atender a demanda de pacientes que precisam do diagnóstico, né? E é complexo realmente, né? Você manter toda essa estrutura, né, para fazer o exame. Então, a do tipo 2 teve ganhou este mercado, né, para facilitar nesse sentido, justamente o que a gente está conversando aqui, né, que os pacientes têm desconforto realmente de dormir num ambiente fora do ambiente dele, né? E a gente tem também tipo 3 e tipo 4, onde a gente daí não vai ter a avaliação da parte de eletroencefalo, mas a gente tem a avaliação de toda a parte respiratória, né? Do fluxo respiratório, da saturação. A gente consegue também ter dados, né, de uma forma bem importante para início de um tratamento, por exemplo, com a pressão positiva. Tá. E quais são os tratamentos para apneia hoje que a gente tem disponível? Todo mundo é o mesmo tratamento? Muda? Então, esses exames, né, a polissonografia, ela vai estratificar para a gente esse grau de apneia. E, dependendo do grau de apneia, nós temos possibilidades terapêuticas, né, para tratar esse paciente. Então, mudança do estilo de vida é fundamental para todos. Então, perda de peso, a prática de exercício físico, parar de fumar, se possível não utilizar remédios para dormir, né, sedativo, uso de álcool. Isso é fundamental para todos os pacientes, independente da gravidade da apneia. Para apneias leves, dependendo do quadro, às vezes dá para ser realizado o tratamento com o aparelho intraoral pelo dentista, né, para o avanço mandibular. Então, existem pacientes que dá, né, para ser feito, então isso precisa ser avaliado, né, por um profissional especialista. A parte de terapia miofuncional oral, com a fonoaudiologia, também é muito importante, né, e tem excelentes resultados para quadros de apneia leve. E a terapia pressórica, né, pelo CPAP, que é o padrão ouro também para tratamento de apneia moderada a grave. E para pacientes que têm apneia leve, mas tem uma sintomatologia importante, tem comorbidades associadas, ele também pode ser utilizado, né? É preciso que seja avaliado por um fisioterapeuta, né, especialista na área, para ver se realmente tem a indicação para quadros leves, mas para moderado e grave é o principal recurso que é utilizado para tratamento da apneia do sono. CPAP, uma vez indicado, o paciente colocou, acabou, tem acompanhamento? Precisa tem ser que ficar acompanhado. regulando? Excelente pergunta, Tati. É importante que a gente leve essas informações, né, para a população de que o CPAP ele precisa ser avaliado, precisa ser acompanhado. Eu posso fazer uma... Porque a gente vê muita venda desse equipamento na internet, que o paciente entra, compra, e como que... Daí ele usa do jeito que chegou para ele usa, daquele jeito. Infelizmente, alguns pacientes, por falta de informação, fazem dessa forma, né? Não tem o entendimento de que o equipamento, mesmo que ele tenha o modo automático nele, ele precisa ser programado, né? Ele não se autoprograma. Porque ele vem em módulo de fábrica, né? Exato. A pessoa compra via internet, tenta usar e acaba abandonando o uso dele por justamente não estar configurado. Ele não está configurado para uso. E pode piorar o quadro desse paciente se tiver uma programação que não for inadequada. Ou pode não tratar ou piorar. Tá. Então, realmente, exatamente isso, né? O equipamento ele precisa ser programado. Então, quando o paciente busca, né, o profissional para fazer essa configuração, a gente tem toda uma avaliação que é feita desde a parte clínica, né, a parte do exame, a adequação do equipamento. Depois, a gente precisa fazer emissão de relatório e ajuste da terapia, né? E isso é impactante realmente na adesão, porque se não for adequadamente configurado, não for feito esse processo, às vezes o paciente fica com a falsa impressão de que não funciona, mas não funciona porque ele não foi programado para aquele indivíduo. Então, precisa acompanhar. Precisa acompanhar, exatamente. Porque vai mudando o quadro de apneia dele, diminuindo, ao longo dos anos, sim. Né? Precisa esse acompanhamento. Precisa, e a gente tem toda a questão também de educação, né, de higiene do sono, que também faz parte, né, desse acompanhamento. A educação a respeito de como
o paciente vai fazer para higienizar o equipamento, a troca dos acessórios, que é a máscara, a traqueia, o filtro. Então é importante, né, que ele passe realmente com uma profissional que faça todo esse processo, né, e que faça a adequação dos parâmetros do equipamento de acordo com a necessidade. Você falou aí da máscara, eu já vi que tem um monte de tipo de máscara. E o paciente às vezes fala, ai, não, eu quero aquela lá. Existe uma máscara específica para cada caso ou é acomodação no rosto? Geralmente a gente inicia com uma máscara nasal, né? Ela é a máscara que traz maior adesão. Ela pega só a região do nariz. Ela traz maior adesão, ela é mais confortável, né? Ela anatomicamente é mais apropriada para a utilização do CPAP. Além da máscara nasal, a gente tem uma máscara que a gente chama de pillow ou almofada, que tem um contato menor com o rosto do paciente. Muitos pacientes gostam dessa máscara e buscam ela justamente porque ela é uma máscara menor, mais minimalista, né? Porém, essa máscara precisa ser avaliada. Não são todos os pacientes que se adaptam. Não é todo mundo que a gente indica a pillow. Então, por isso, precisa realmente ser avaliado, né? Cada caso é uma necessidade. Aí a gente faz isso, o fisioterapeuta faz isso lá na hora, com o paciente ali no consultório. Exatamente. E a gente tem também a máscara facial ou oro-nasal, que pega nariz e boca, que tem que ser bem pontualmente prescrita, né? Não é só porque o paciente respira pela boca, respirador oral, que ele vai usar uma máscara facial, né? Então, existem estudos que mostram, né, que a máscara facial, ela pode dificultar tanto a adaptação quanto também a obstrução, né? Empurrar a língua posteriormente, aumentar o quadro de obstrução. Então, a gente utiliza esse tipo de máscara para pacientes específicos, com doenças neuromusculares, aquele paciente realmente que não se adaptou com a máscara nasal. Então, existe esse recurso, né? Porém, ele não é a primeira escolha. A primeira escolha, geralmente, é uma máscara nasal. E a gente sabe que a Auditec está trazendo um produto novo. Se vocês puderem falar um pouquinho desse produto de CPAP que está vindo para tratamento. Especialista que tá fazendo os testes, ela pode até falar melhor. Sim, a Auditec está trazendo esse equipamento, né, em parceria com a Ventimed. Ele se chama CPAP VM6. É um CPAP muito interessante, porque ele a nossa proposta, né, César, é democratizar o uso do CPAP, tornar o CPAP uma terapia acessível, principalmente para o nosso mercado, né, para o brasileiro. Sabe que os equipamentos têm um preço hoje elevado, Isso, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem evolução de mercado, evolução de tecnologia, telemonitoramento, né? Mas a gente enxerga que com todos esses recursos, muitas vezes isso se torna um pouco menos acessível a determinados públicos, né? Então, o nosso interesse, né, principal é de trazer realmente um equipamento que vá cumprir o papel, né, de oferecer a terapia pressórica com qualidade, né, para o paciente, porém tornando mais acessível e também aproximando o terapeuta, né, o fisioterapeuta, o médico, enfim, quem está fazendo esse tratamento do paciente. Porque com esse equipamento a gente vai conseguir fazer um relatório de uma maneira com todos os dados, né, os dados mais importantes, né, que precisam ser avaliados, com um software que já vem na máquina instalado, né, no cartão. Então é muito simples para o profissional fazer. Já vem inserido. Exatamente. Já vem inserido. Já vem, o software já vem instalado no cartão, então o profissional precisa só tirar esse cartão do equipamento, colocar no computador e seguir com a instalação. Muito simples, muito prático. E aí ele já consegue fazer o relatório, né, a edição do relatório e os ajustes de acordo com a necessidade do paciente. Então é um equipamento extremamente silencioso. Eu falo que ele é um equipamento robusto porque ele aguenta o tranco, né? Às vezes incomoda o paciente, né? Exato. É o acompanhante, né? Exatamente. Sim, não, ele é extremamente silencioso e é um equipamento que veio para o mercado realmente para atender e para tornar possível o tratamento para a maior parte da população. E é bom dizer que é um equipamento que a gente teve o cuidado de trazer completo.
Exato. A gente entrega com Também tudo. com a máscara. Não, lá. máscara e traqueia. E assim, comparando aos outros modelos, ele entrega tudo o que tem que ser mesmo para o paciente. O umidificador dele Integrado. já acompanha o aparelho, todos são automáticos. Sim. Tá? O tratamento ele é acompanhado por relatórios, então realmente você consegue acompanhar se a pessoa está ou não usando, tá? E da forma correta. Sim. Igual ela mencionou, é o tratamento contínuo. Tem que estar sempre assistido por um profissional. Exato. Tá? Porque não basta você ter só o equipamento, né? Exato. Se você não tem ninguém acompanhando próximo do paciente. Eu acho que são essas compras da internet que, né, Como dando custo-benefício errado, né? também, Exato. ele é excelente, porque como a gente já entrega com máscara, traqueia, automático, com medicação, que antigamente era a parte, já existiu, Sim, hoje sim. já não mais, nem tem o porquê. Então, eu acho que ficou mais fácil, mais próximo da pessoa adquirir diretamente com a gente, ou com quem vai trabalhar com o modelo, tá? Não só procurar pela internet. Eu sei que a internet hoje é um caminho sem volta. É um lugar horroroso. É a mesma analogia com os aparelhos auditivos. exato. As Tem pessoas os hoje amplificadores, compram pela internet, né? Exato. não tem nada, né? Tipo, não consegue ter um acompanhamento, não faz um ajuste, não dá a amplificação necessária, e a mesma coisa você paga, né? Exatamente, E aí, exatamente. pra gente, como otorrino, também, a gente precisa desses relatórios, a gente precisa confirmar se esse CPAP, o aparelho auditivo também, está sendo adequado para aquele paciente, né? Se ele só não está usando uma máscara sem a oxigenação adequada, sem a pressão adequada, ou se está usando um aparelho sem amplificação adequada. Então, Exatamente. esse acompanhamento é necessário, é fundamental. Exatamente. Então, assim, a parceria, né, César, com a Ventimed é uma empresa consolidada no mercado, Sim. super conceituada, né? Então, é um equipamento que veio para trazer tudo o que é necessário, né, para o paciente, com certeza. Eu tô com uma pergunta aqui para a doutora ainda do zumbido. Vamos lá. Porque a gente tem um tempinho ainda. Você falou que pede o exame, né, da apneia. O que você tem visto? Os pacientes zumbidos chegam até a apneia? Tem. Tem? Ai, que legal. Não que legal, mas assim, é que é uma novidade pra gente, né? E eu vi uns estudos, eu leio muito, eu falei, gente, e aí? O que nós fonos podemos fazer com essa informação, sabe? Mas eu falo assim, que às vezes é tão difícil que tem paciente que chega no consultório e fala, meu Deus, por onde eu começo? Tá. Tem tanta coisa, porque né, às doutora? vezes chega um paciente que ele tem uma apneia, ele tem uma perda de audição. Ele é um pacotão, né? Ele é uma um cesta. pacotão. E aí eu preciso ir ali, né? Senão eles vão embora e não fazem nada. Então eu faço acordos. Como eu falei antes, eu faço sempre acordo. Porque senão eu não consigo. Eu vou assim, então o que está te incomodando mais? Né? Eu preciso melhorar essa apneia, eu preciso melhorar essa audição. Vamos lá. Então, às vezes, ele tem que emagrecer. Muito frequentemente, né? Muito frequentemente. Mas eu tenho um caso em particular que é muito engraçado. Assim, ele veio com a queixa de zumbido, né? E aí a gente pediu uma polissono, eu pedi a audiometria, ele tinha uma perda leve e que no momento, né, como a gente falou, poderia fazer uma adaptação, mas com certeza ele tinha uma apneia grave. Eu falei, vamos tratar. Então, assim, eu vou fazendo escolhas, né, cada paciente individual, vamos tratar essa apneia. E aí ele pôs o CPAP e ele voltou sem o zumbido. Olha, que É um bacana. particular, assim, mesmo que eu lembro. né, Nós vamos que foi fazer um isso. estudo Eu não fiz sobre reabilitação auditiva nele, tô acompanhando a perda, tá ok. Mas que ele melhorou o zumbido. Eu fico com medo de falar isso assim, né, no podcast. Não, mas eu acho porque que é as algo... pessoas elas pegam essa informação e querem de repente, mas eu acho que é generalizar, algo né? que Sim. nós Fico fonos, super receosa. essa informação é importante pra gente que é fono, porque quando eu Tatiane, recebo um paciente que tem perda de audição, zumbido, eu não vou perguntar do sono dele, eu não tenho esse hábito, não é um hábito meu de perguntar como está o seu sono, você tem apneia, você ronca. A gente audiologista, a gente às vezes não vai por esse caminho, a gente vai para outro. Né? Eu costumo falar que o paciente com zumbido, eu preciso saber dar unha encravada dele. Então, agora entendeu? tem Ao relação. estilo de vida. Investigar, né? É começar a ter um Não, olhar não vou diferente. conseguir. E assim, porque às vezes eu percebo que o paciente, às vezes, ele vem com zumbido hoje, que é por um motivo,
né? Sim. E daqui um ano ele volta com outro zumbido que é por um outro Ai, às vezes eles têm uns motivo. 3, 4, né? Uma loucura. Porque é multifatorial, claro, como falamos no começo aí do podcast, né? A perda de audição, a lesão auditiva é o fator principal aí Sim, que a sim. gente sabe, né? 80, 90% dos pacientes que têm zumbido é decorrente de uma lesão auditiva, mas ele é multifatorial. Então eu preciso conhecer esse paciente a fundo para que a gente tenha sucesso aí, né, no tratamento, com certeza. Obrigada, viu? Bom, acho que é isso. César, quer colocar Obrigado. mais alguma coisa? Não, então, temos que abrir essa discussão, ajudar, a gente veio para somar, Aham. claro. A Auditec sempre está buscando inovar, buscando soluções fora do país também, né? Essas parcerias são benéficas para todo mundo, Certeza. para o médico, para o usuário, para a fonoaudiologia em geral. Agora, com a parte respiratória também, né? Mas é isso aí, eu quero agradecer a doutora também, né? Por participar, por ajudar, esclarecer várias algumas coisas. E Tá. sempre vai ficar. Dá pra fazer outro, né? Claro. Muitos, Dá né? pra fazer um monte. Eu Obrigada, adoro, doutora. agradeço super o Aham. convite, estou sempre à disposição aí para falar de um Obrigado. assunto que eu acho super importante, que eu amo falar. Obrigada, Ju. Então Eu acho que que é agradeço. isso, gente. Bom sucesso pra gente aí. Obrigado. Tchau, tchau.